meu Brasil, tu vives na minha alma, cheia de encantos mil. Tua serra, teu Capibaribe, tuas fontes e tua matriz, me tumesse o peito que é teu, sendo eternamente feliz. Limoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil, tu vives na minha alma, cheia de encantos mil. Pedi para a secretária ler a ata da última reunião. Em tempo, cumprimentar a vereadora Zélia de Ribeiro do Mel. A ata da segunda reunião extraordinária do terceiro período legislativo do ano 2023, na Câmara Municipal de Limoeiro, presidida pelo vereador Daniel Paulo de Moura. Ao 13º dia do mês de setembro de 2023, foi realizada a segunda reunião extraordinária do terceiro período legislativo do ano de 2023, na Casa Professor Agripino de Almeida, situada na Rua da Matriz, número 134, Limoeiro, Estado de Pernambuco, às 10 horas. Presentes os senhores vereadores Daniel Paulo de Moura, Antônio Machado de Souza Neto, Enildo de Araújo Souza, José Hilton da Silva Arruda, José Nilton Cavalcante, José Ronaldo de Moraes Souza, José Zosmo de Albuquerque Oliveira, Marcos André da Silva Paz, Marcos Sérgio Barbosa da Silva, Roberto Marques da Silva, Severino Inácio de Luna e Zélia Maria Barbosa Marques. Estavam ausentes os vereadores José Gino Corrêa de Oliveira Neto, Juarez Antônio da Cunha e Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, que justificou sua ausência através do vereador José Ronaldo de Moraes Souza. Verificando o número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e autorizou a secretária dos Trabalhos a fazer a leitura do expediente do dia. Do Legislativo, de autoria do vereador Marcos Sérgio Barbosa da Silva, ofício GP número 016/2023. Solicito de Vossa Senhoria um esforço e uma atenção especial para o PL número 013/2023, que trata da adequação orçamentária à Lei Orçamentária Anual, lei com vistas à abertura de crédito especial para recebimento dos recursos da União, oriundos da Lei Complementar Federal número 195, de 8 de julho de 2022, buscando, assim, dar celeridade com antecipação da votação da PL número 013/2023. Do Executivo, ofício número 312/2023 GP, Limoeiro, 12 de setembro de 2023. Ao excelentíssimo vereador Daniel Paulo de Moura, presidente da Câmara Municipal de Limoeiro. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho respeitosamente, nos termos do artigo 51, primeiro, da Lei Orgânica Municipal, requerer a Vossa Excelência que se digne em convocar a sessão extraordinária do Legislativo Municipal com a finalidade de apreciação e votação em caráter de urgência especial, nos termos do artigo 119 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. O projeto de lei ordinária número 014, de 2 de setembro de 2023. O referido projeto de lei ordinária autoriza o Poder Executivo a repassar os recursos recebidos a título de assistência financeira complementar, de que trata a emenda constitucional número 127, de 22 de dezembro de 2022, aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, do quadro dos servidores públicos do município de Limoeiro e da outras providências. Esclarecemos que o repasse de recursos recebido a título de assistência financeira complementar não se encontra abrangido pelas hipóteses previstas nos incisos contidos do parágrafo único do artigo 56 da Lei Orgânica do município de Limoeiro, pelo que se trata de hipótese de projeto de lei ordinário. Por fim, utilizando-se das prerrogativas inseridas no artigo 120 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, requer-se a tramitação desta proposição
em regime de urgência especial, nos termos do artigo 119, parágrafo 1º do RI. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para ensejar votos de consideração. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Mensagem número 014/2023. Senhor presidente e senhores vereadores, em conformidade com o disposto no artigo 60 da Lei Orgânica do Município de Limoeiro, Estado de Pernambuco, remeto para apreciação dos nobres edes, projeto de lei ordinária número 014/2023, que visa autorizar o Poder Executivo a repassar os recursos recebidos a título de assistência financeira complementar, de que trata a Emenda Constitucional número 127, de 22 de dezembro de 2022, aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras do quadro dos servidores públicos do município de Limoeiro e da outras providências. Esclarecemos que a autorização para o repasse de recursos recebido a título de assistência financeira complementar não se encontra abrangido pelas hipóteses previstas nos incisos contidos no parágrafo único do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Limoeiro, pelo que se trata de hipótese do projeto de lei ordinária. É imperioso também enfatizar que a proposição em comento dispensa a elaboração de estimativa de impacto financeiro, eis que se limita à autorização para efetivação de repasse de valores na medida e no limite que forem recebidos a título de assistência financeira complementar da União, nos termos do artigo 198, parágrafo 15 da CF/88, com a redação dada pela EC número 127/2022, para os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras do quadro municipal. Por fim, utilizando-se das prerrogativas inseridas no artigo 120 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, requer-se tramitação pela proposição em regime de urgência especial, nos termos do artigo 119, parágrafo 1º do RI. Pelo exposto e justificado, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do citado projeto de lei ordinária perante essa egrégia Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Limoeiro, Pernambuco, em 12 de setembro de 2023. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Projeto de lei ordinária número 014/2023. Ementa. Autoriza o Poder Executivo a repassar os repasses recebidos a título de assistência financeira complementar, de que trata a Emenda Constitucional número 127, de 22 de dezembro de 2022, aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras do quadro dos servidores públicos do município de Limoeiro e da outras providências. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião e marcou a próxima para o dia 15 de setembro de 2023, para as 9 horas, do que, para constar do primeiro secretário, eu, Roberto Marques da Silva, mandei lavrar a presente ata, que lhe é achada conforme assino com o senhor presidente e os demais vereadores. 10 horas. Eita, esqueci. A ata da segunda reunião extraordinária do terceiro período legislativo do ano 2023 encontra-se em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Pode começar? Peço para a secretária ler a pauta do dia. Ofício GP número 312/2023, Limoeiro, Pernambuco, 12 de setembro de 2023. Ao excelentíssimo vereador Daniel Paulo de Moura, presidente da Câmara Municipal de Limoeiro. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho respeitosamente, nos termos do artigo 51, primeiro da Lei Orgânica Municipal, requerer a Vossa Excelência que se digne convocar a sessão extraordinária do Legislativo Municipal com a finalidade de apreciação e votação em caráter de urgência especial, nos termos do artigo 119 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa,
do projeto de lei ordinária número 014, 12 de setembro de 2023. O referido projeto de lei ordinária autoriza o Poder Executivo a repassar os recursos recebidos a título de assistência financeira complementar, de que trata a emenda constitucional número 127, de 22 de dezembro de 2022, aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras do quadro dos servidores públicos do município de Limoeiro e da outras providências. Esclarecemos que o repasse de recursos recebidos a título de assistência financeira complementar não se encontra abrangido pelas hipóteses previstas nos incisos contidos no parágrafo único do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Limoeiro, pelo que se trata de hipótese de projeto de lei ordinária. Por fim, utilizando-se das prerrogativas inseridas no artigo 120 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requer-se a tramitação desta proposição em regime de urgência especial, nos termos do artigo 119, parágrafo 1º do RI. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para ensejar votos de consideração. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Mensagem número 014/2023. Senhor presidente e senhores vereadores, em conformidade com o disposto no artigo 60 da Lei Orgânica do Município de Limoeiro, Estado de Pernambuco, remeto para apreciação dos nobres edes o projeto de lei ordinária número 14/2023, que visa autorizar o Poder Executivo a repassar os recursos recebidos a título de assistência financeira complementar, de que trata a emenda constitucional número 127, de 22 de dezembro de 2022, aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras do quadro de servidores públicos do município de Limoeiro e da outras providências. Esclarecemos que a autorização para o repasse de recursos recebidos a título de assistência financeira complementar não se encontra abrangido pelas hipóteses previstas nos incisos contidos no parágrafo único do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Limoeiro, pelo que se trata de hipótese de projeto de lei ordinária. É imperioso também enfatizar que a proposição em comento dispensa a elaboração de estimativa de impacto financeiro, eis que se limita à autorização para efetivação do repasse de valores, na medida e no limite que forem recebidos a título de assistência financeira complementar da União, nos termos do artigo 198, parágrafo 15, da CF/88, com a redação dada pela EC número 127/2022, para os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras do quadro municipal. Por fim, utilizando-se das prerrogativas inseridas no artigo 120 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, requer-se a tramitação desta proposição em regime de urgência especial, nos termos do artigo 119, parágrafo 1º do RI. Pelo exposto e justificado, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do citado projeto de lei ordinária perante essa egrégia Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Limoeiro, Pernambuco, em 12 de setembro de 2023. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Projeto de lei ordinária número 014/2023. Emenda. Autoriza o Poder Executivo a repassar os recursos recebidos a título de assistência financeira complementar, de que trata a emenda constitucional número 127, de 22 de dezembro de 2022, aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras do quadro de servidores públicos do município de Limoeiro e da outras providências. Parecer jurídico. Assunto. Projeto de lei ordinária número 014/2023, o qual autoriza o Poder Executivo a repassar os recursos recebidos a título de assistência financeira complementar, de que trata a emenda constitucional número 127, de 22 de dezembro de 2022, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras do quadro de servidores públicos do município de Limoeiro e da outras providências. Direito Constitucional e Administrativo, repasse de recursos, emenda constitucional número 127, de 22 de dezembro de 2022, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras do quadro de servidores públicos do município de Limoeiro. Iniciativa do chefe do Executivo Municipal. Adequação, constitucionalidade. Primeiro, relatório.
consulta-nos a presidência da Casa Legislativa com escopo de obter parecer opinativo quanto aos aspectos de legalidade, juridicidade, constitucionalidade e técnica legislativa do projeto de lei em epígrafe. Trata-se de projeto de lei, o qual se pretende autorizar o Poder Executivo a repassar os recursos recebidos a título de assistência financeira complementar, de que trata a emenda constitucional número 127, de 22 de dezembro de 2022, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras do quadro de servidores públicos do município de Limoeiro. Instrui o pedido no que interessa. Primeiro, minuta do projeto de lei ordinária número 011/2023. E segundo, mensagem número 011/2023. É breve o relatório, praça-se a apreciação. Segundo, dos fundamentos jurídicos. Inicialmente, verifica-se que precentua o artigo 22, inciso 1º e 2º, da Lei Orgânica do Município e artigo 30, incisos 1º e 2º da Constituição Federal em verbis. Artigo 22. Compete privativamente ao município. Segundo, legislar sobre assunto de interesse local. Terceiro, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Artigo 30. Compete aos municípios. Primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Segundo, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Cumpre ainda trazer a baile o que precentua o artigo 61, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, como sendo a matéria privativa do Poder Executivo. Vejamos, artigo 61. São de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponham sobre. Terceiro, matérias sobre organização administrativa, pessoal da administração do Poder Executivo Municipal e orçamentária. Entre parênteses, grifo nosso. Verifica-se assim que a matéria vinculada no referido projeto de lei se adequa aos princípios de competência legislativa quanto à matéria e à iniciativa. A emenda constitucional 127/2022 institui assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o cumprimento dos PIS salariais nacionais de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. O repasse da assistência financeira complementar da União ocorreu por meio do Fundo Nacional de Saúde. As despesas de pessoal resultantes do pagamento de PIS salariais para os profissionais de saúde mencionados devem entrar no cômputo do cálculo de pessoal de forma gradativa, conforme escalonamento descrito na referida emenda constitucional. Até o fim do exercício financeiro de 2023, não serão contabilizados para fins de apuração do limite de gastos com pessoal. No segundo exercício financeiro de 2024, serão deduzidos em 90% do valor aplicado para fins de apuração do limite de gastos com pessoal. Entre o terceiro de 2025 e o 12º de 2034, o exercício financeiro será reduzido anualmente na proporção de 10% do seu valor. Em suma, em vista ao teor da mensagem número 040/2023, verifica-se que o referido projeto de lei pretende o cumprimento das disposições do teor da emenda constitucional número 127, de 22 de dezembro de 2022, objetivando a autorização para a efetivação do repasse de recursos recebidos a título de assistência financeira complementar. Assim, tecidos os apontamentos necessários, passamos à análise do projeto de lei em questão. Em vista aos dispositivos no artigo 1º ao 5º do projeto em comento, tratam da autorização e efetivação, forma de realização da transferência dos repasses, obrigatoriedade de prestação de contas e publicação com efeitos financeiros retroativos à competência de maio de 2023. Desta feita, em vista aos critérios de legalidade e constitucionalidade do referido projeto, entende-se pelos devidos enquadramentos legais, devendo ser respeitado para a votação o quórum da maioria simples dos membros, por ser matéria de lei ordinária, nos termos do artigo 57 da Lei Orgânica do Município. Por fim, registra-se que a propositura deverá ser submetida ao crivo da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final,
conforme artigo 54, inciso 10, do RI e Comissão de Finanças e Orçamento, na forma do artigo 55, inciso 5º do RI. Conclusão. Diante do exposto, a assessora jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei ordinária número 014/2023, devendo ser realizada consulta às comissões pertinentes e, após ter o seu mérito submetido à apreciação do plenário desta Casa Legislativa, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. É um parecer em caráter opinativo. Limoeiro, Pernambuco, 15 de setembro de 2023. Milena Patrícia Santos de Moura, assessora jurídica. Comissões de Redação e Leis, presidente José Egino Corrêa de Oliveira Neto. Professor Marcos Sérgio, vereador. Relator Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Favorável. Membro José Ronaldo de Moraes Souza. Vereador Zósimo. Não, já da comissão. Vereador Marquinhos Paes. Comissões de Finanças e Orçamento. Presidente Antônio Machado de Souza Neto. Relator José Zósimo de Albuquerque Oliveira. Membro Severino Inácio de Luna. O projeto de lei ordinária de número 014/2023 está em discussão. Com a palavra, o vereador Marcos Sérgio. Senhor presidente, Daniel, primeiro secretário, segundo secretário, que eu ainda não sei a ordem aí, primeiro secretário Beto, segundo secretário vereador Hilton, vereadores Zósimo, Neto, companheiro Juarez, que eu não tinha visto ainda, Marquinho, vereadora Zélia, vereador Zé Nilton, Enildo, Robertinho Galvão, Juarez, Inácio Filho, assessores, imprensa, que aqui estão, em nome do nosso companheiro Gonçalves Filho. Então, esse projeto de lei ordinário número 014/2023, ele vem num período bastante propício de reconhecimento a essa categoria tão importante, que tanto trabalho fez e faz pela saúde de nossos habitantes, de nossas pessoas, de nosso país. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, parteiras, assistentes de enfermagem, por muito tempo lutaram para que esse projeto de lei a nível nacional fosse aprovado. E aí, há pouco tempo, foi aprovado, foi sancionado, e finalmente o dinheiro vai recair nos bolsos desses heróis da saúde. Me lembro, sobretudo no período da pandemia, que enquanto estávamos em casa, isolados com medo da doença, do Covid, esses heróis estavam no fronte de batalha, estavam na frente, enfrentando, e muitos deles, milhares deles, perderam suas vidas lutando pela vida do outro. Eu, particularmente, tenho alguns amigos pessoais enfermeiros, na qual destaco alguns, minha amiga Magda, hoje uma das chefes do Hospital de Limoeiro, meu companheiro Edson, também no Hospital da Regional daqui, companheira Patrícia, e muitos outros, na qual a gente tem proximidade, e eu acompanhava de perto o sofrimento deles no tratamento, o isolamento deles diante da família. Então, tem casos de enfermeiros que ficaram 5, 6 meses sem ver os filhos, porque temiam que, ao chegar em casa, levassem a doença para os seus familiares e se isolaram
para tratar os outros. Eu tenho depoimentos de enfermeiro que viu pessoas morrerem e pediram para não morrer. Me ajude, não me deixe morrer. Isso eu escutei dessa enfermeira amiga minha, e ela chorando chegou a dizer isso. Em poucos minutos, esse paciente veio a óbito. Então foram 700 mil vidas que se foram em nosso país, o país que proporcionalmente mais teve vidas perdidas por conta da Covid. E na frente de batalha estavam os enfermeiros. E aí nada mais justo do que esse reconhecimento, que já era para ter sido feito à época, do que esse reconhecimento para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Então a gente vai ter um piso que a partir de agora chega a R$ 4.750, o piso para a enfermeira. 70% desse valor vai para os técnicos, que vai passar a receber 2 salários mínimos, algo em torno de R$ 1.874, quase 2 salários mínimos. 50% do valor da enfermeira vai para as parteiras e para as auxiliares. E aí o município de Limoeiro hoje, né, passando por esta casa, sancionado pelo prefeito Orlando Jorge, vai garantir os repasses do governo federal para complementar a folha de pagamento que vai pesar sobre os municípios. Então, graças a Deus, né, estamos nesse momento, graças a Deus, eu estou nesse momento, que é o momento de fazer história, é o momento de reconhecer os heróis da saúde, os verdadeiros heróis que a gente tem em nosso país. São esses lutadores pela saúde do nosso povo. Então, meu voto favorável, como foi na comissão, e voto favorável demais. Se pudesse votar 100 vezes, eu votaria para garantir esse piso de enfermagem aos profissionais de enfermagem daqui do nosso município. Que a governadora Raquel Lira também escute isso e garanta isso no governo do Estado, que até agora não se pronunciou, não garantiu, não tem esse aumento ainda para os funcionários da rede estadual, para que todo mundo possa ter uma qualidade de vida melhor e, tendo a qualidade de vida melhor, possa trabalhar melhor e mais satisfeito pelo nosso povo. Meu voto é favorável, senhor presidente. Projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Neto Siqueira. Senhor presidente, vereador Daniel, primeiro secretário, vereador Beto, segundo secretário, vereador Wilton, vereadora Zélia, demais companheiros. Demais companheiros vereadores, imprensa, funcionários aqui presentes, enfermeiros, né, auxiliares, parteiros que nos acompanham de casa através da rede social e demais população. Senhor presidente, eu, como de costume, ao receber o projeto, fui fazer uma análise e fui fazer minhas pesquisas. E alguns pontos, mais uma vez, é um projeto que não contempla. E eu vou aqui, desta vez, questionar vossas excelências, que são da base, se houve uma... Oi, pronto, voltou. Se houve alguma conversa com vossas excelências para poder a gente esclarecer, porque muito tem se divulgado. Ô, Júnior, eu acho que é a dali. Ah, não. Pronto. Muito tem se falado que esse projeto vai implementar de vez o piso dos enfermeiros. Não estou dizendo que não vai, mas eu quero fazer aqui alguns questionamentos, porque nas pesquisas que eu fiz,
existe uma grande discussão a nível nacional com relação à carga horária dos profissionais. STF já se manifestou que é em cima de 44 horas semanais e nenhum profissional de Limoeiro tem essa carga horária e que o pagamento tem que ser proporcional. Porém, diversos municípios não têm acompanhado o parecer do STF, têm pago a integralidade do piso para aquele profissional que tem 30 horas, que eu acho que é a grande maioria daqui dos enfermeiros e profissionais de Limoeiro. Ou seja, e o projeto não menciona isso. O projeto diz que tem a receita, vou ratear de acordo com a tabela. Eu confesso que abri a tabela e até dei um print nela. Ela traz diversos, acredito que profissionais, não tem os nomes, mas tem um número de matrícula e os valores individuais de cada profissional. Mas aí a gente vai para a ponta, pergunta, diz que teve uma reunião com o prefeito, com alguns secretários, e que tudo isso foi explicado naquela reunião, mas não foi explicado aqui na Câmara. Como é que vai ser feito esse pagamento? É em cima de 44 horas e é feito o cálculo proporcional. Os nossos funcionários que têm 30 horas vão receber o piso integral, vão respeitar o que diz o STF, vão respeitar o que diz o Ministério. Ou seja, fica esse questionamento. Até mandei logo cedo uma mensagem para o presidente do Corém, mas ele até agora não visualizou, porque eu gostaria desses esclarecimentos. Obviamente não vou votar contrário ao projeto, porque eu não vou ser contra a um pagamento de uma categoria, feito o professor Marcos Sérgio disse, vem brigando já há mais de ano por esse reconhecimento. É um dinheiro que chega numa hora bem-vinda assim, mas muitos profissionais daqui de Limoeiro também não entenderam ainda como é que vai ser esse pagamento. Eu tenho 30 horas, meu contrato é de 30, vereador Zósimo, e vou receber o piso? Aí faz, não sei. E pelo que eu entendi, até o questionamento da governadora Raquel Lira, que ela até semana passada, na inauguração, disse que não sabia como é que ia fazer ainda, porque estava tudo muito confuso. E eu confesso que essa confusão que a governadora tem, que os próprios profissionais estão tendo, eu também tenho. Repito, vou votar favorável porque não vou ser contra esse rateio. Mas é um projeto que, mais uma vez, a gente poderia ter aqui uma explicação, como teve com a categoria, e a própria categoria, ao meu ver, não entendeu completamente. Então, poderia ter aqui uma pessoa para nos explicar. Vai ser respeitado 30 horas, vai ser atendido o que o STF diz de 44, ou seja, até os profissionais não estão sabendo como vão receber. Vão ter lá uma gordurazinha a mais no contra-cheque. Mas como fica daqui para frente, não tem essa posição ainda. Então, só queria saber se teve alguma conversa com Vossas Excelências, se vocês podem nos explicar, para poder até quem está de casa acompanhando, que também tem essa dúvida, possa ser esclarecido. Mas, de antemão e reforçando, eu já digo que meu voto é favorável. Se ninguém souber, não tem problema, só trazendo para vocês uma dúvida, que é uma dúvida até uma discussão de nível nacional, não é só a minha dúvida. A gente vai pesquisar e ver que isso está no Brasil todo, alguns prazos, inclusive, foram prorrogados. No Rio Grande do Sul foi prorrogado o prazo de cadastro, porque tinha também essa confusão, que vai até hoje, se eu não me engano. Mas, enfim, é uma discussão que eu estou trazendo. Se alguém puder contribuir, ficarei muito satisfeito, se não, vai à votação normalmente. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Inácio. Senhor presidente, nobres secretários. Eu não sei fazer mais isso não. Chama meu secretário aí, cadê? Vem cá, auxiliar. Faz isso aqui. Não sabe que eu não mexo com isso. Tá ligado? Senhor presidente,
novo secretário da mesa, primeiro secretário Beto de Osto, vereador Hilton Arruda, demais parte desta casa, vereadores, vereadora Zélia, funcionários, secretário dos trabalhos, assessores aqui presentes, a imprensa local e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu não podia deixar de passar aqui para, mais uma vez, agradecer a todos nesse momento, sempre eu digo isso, que essa casa tem uma responsabilidade muito grande e tem um compromisso com todos profissionais e quaisquer que seja as categorias ou classe. Especialmente nessa hora que a gente sabe que é um ponto muito importante, que é com relação ao ponto da saúde. Então, os profissionais de saúde, a gente sabe que são pessoas que se dedicam bastante, são pessoas que têm alta responsabilidade, né, para com as vidas dos próximos. E a gente sabe que nós, há 2 anos atrás, passamos, ainda infelizmente continua, menos um pouco, mas continua ainda atravessando esse mar de sofrimento, que é a tal da pandemia, né, que deixou muitas pessoas desamparadas, muitos se foram, famílias ficaram aí destruturadas, e até hoje tem sequelas com relação ao tipo da doença que sofreu e tirou muitas vidas. E a gente sabe que muitos profissionais, assim como frisou há poucos instantes aqui o nosso vereador amigo, professor Marcos Sérgio, que são uma categoria que é mais do que merecedor. Eles lutaram muito, fizeram um movimento à frente do Congresso, junto às câmaras de deputados do Estado, até em alguns municípios do nosso país, reivindicando esse direito que é justo e real. E hoje, graças a Deus, por amor, certo, ao próximo, e a função e a profissão de cada um, eles estão recebendo digamos, essa simbólica, certo, simbólica homenagem, não só homenagem, mas solução para os problemas do qual eles lutaram e reivindicaram e hoje estão recebendo. Então, cabe assim aos municípios, que hoje têm mais do que a obrigação de seguir, certo, e cumprir a lei, que ora a gente sabe que todos os trâmites já hoje dá favorável com relação à categoria, e sim, e eles têm o direito de cair em suas contas, receberem esse rateio, assim como frisou o companheiro Neto. Mas também a gente deve entender que é uma categoria que precisa, por mais que eles recebam, ainda diante do que eles fazem, pela vida das pessoas, ainda é pouco os salários que eles recebem. Então, gente, eu acho que se há alguma dúvida, a gente sabe, hoje existe o portal da transparência, hoje existe todos os meios, certo, de ser averiguado, investigado, certo, para que a gente tire qualquer dúvida. Com relação a nível de categoria, hora, tempo, tudo isso aí será avaliado. Agora, o que não pode deixar de ser implantado é, sim, esse benefício que essa categoria irão receber com certeza. Os municípios terão, sim, a responsabilidade de gerir, de administrar e repassar, certo, dentro dos trâmites legais da lei, todo esse benefício para aqueles profissionais que, assim, na realidade, merecem. Então, aos heróis, a esses profissionais, a gente tem que, primeiramente, agradecer a Deus e dizer: saúde, educação e segurança é prioridade na vida do ser humano. Obrigado pelo espaço, presidente. Com a palavra, vereador Robertinho Galvão. Meu bom dia a todos, saudar o presidente vereador Daniel, o primeiro secretário vereador Beto, também vereador Hilton, segundo secretário, saudar toda a edilidade, os companheiros vereadores, aos funcionários, aos assessores, todos os limoeiros que nos acompanham presencialmente e virtualmente, falar da alegria de recebê-los em mais essa sessão extraordinária aqui na nossa casa. Presidente, a nós vereadores cabem diversas situações, como legislar, fiscalizar, administrar, julgar,
também lidar todos os dias com os anseios da população e todas as suas dificuldades. Sem dúvida, a vereança é um compromisso árduo e que arranca de nós um pedaço a cada dia devido a esses compromissos, né? Mas também passa por essa casa momentos importantes e históricos, que é, como o de hoje, em finalizar e fazer essa oferta de justiça por uma categoria tão importante. Hoje nós estamos chegando a um fim de uma caminhada com vitória, caminhada essa que não começou hoje nem ontem. Há muitos anos essa categoria luta por essa conquista. Lembro que tivemos vitórias no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, também no Senado Federal, mas com diversos embates e recaídas no Supremo Tribunal Federal. Essa conquista ela foi sendo adiada e hoje, com a posse do novo governo, essa conquista poderá ser repassada aí a toda essa categoria que, como já foi dito aqui, é de suma importância, que enfrentou a pandemia de frente, que garantiu a saúde e recuperação de diversas pessoas. Nós tivemos quase 500 mil de mortes no Brasil, e se não fosse por eles, nós teríamos muito mais, né? Então, esse reconhecimento é importante de se fazer aqui. E dizer que hoje nós não estamos tratando propriamente do piso, como se foi questionado. Hoje nós estamos tratando do repasse, dessa autorização do repasse recebidos da assistência financeira complementar, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto, para essa categoria. É importante também, de uma maneira muito sucinta, esclarecer que hoje a gente não discute piso e que esses repasses eles não serão feitos por rateio, como se foi colocado. Esse valor ele será destinado individualmente, e essa informação o próprio Ministério da Saúde ele tem devido ao InvestSUS, e o repasse será feito por CPF. Então, todos os profissionais que fizerem essa consulta, eles terão, respectivamente, a informação dos valores exatos que irão receber. Então, a partir do dia 21, esse dinheiro cairá nas contas dos municípios, e o município de Limoeiro está partindo na frente de oferecer e apresentar esse projeto de lei que vai garantir esse repasse e, sem dúvida, proporcionar aí dias melhores para toda essa categoria. É importante frisar também que esse projeto de lei ele está sendo orientado por duas grandes ferramentas. A primeira é uma portaria do Ministério da Saúde, número 1135, que em sua ementa, em sua minuta, ela fala justamente isso, os critérios para o repasse da assistência financeira complementar. E a própria emenda constitucional 127, ela trata da mesma questão. Ela não fala de piso, ela não fala de rateio, ela fala dos critérios e também garante que esses repasses serão feitos, né, por CPF, né, todas essas informações vindas no InvestSUS. Então, sem dúvida, esse projeto ele goza de toda a legalidade e esclarecendo que é uma política nacional. Muitas prefeituras elas estão fazendo dessa maneira, né, garantindo aí essa conquista, né, para toda essa categoria, a qual eu me orgulho de, por diversas vezes aqui nessa casa, ter tocado nesse assunto através de ofícios, de requerimentos, e hoje a gente está dando esse passo importante e que já no contra-cheque desse mês de setembro nós iremos garantir esse direito para esses 92 profissionais, entre enfermeiros, entre técnicos, auxiliares e uma parteira aqui do nosso município. Pelo espaço, eu agradeço, presidente. A palavra continua facultada. Com a palavra, vereador Neto. Não, tem que falar. Senhor presidente, eu até queria agradecer a explicação do vereador Robertinho e dizer que concordo com ele que esse projeto não trata de piso. É justamente a provocação que eu fiz. Porque foi feito um vídeo pelo prefeito, mais um vídeo midiático, de que é o piso, é o piso, é o piso, é o piso. E esse é o entendimento que o enfermeiro e os profissionais têm. Aqui não trata de piso. Aqui veio uma verba e é um rateio sim, não é um rateio por igual. É um rateio de acordo com cada profissional,
é feita uma equiparação, tem uma tabela, tem profissional que vai receber 1.000, tem profissional que recebe 3.000, que é a tabela que eu já tenho aqui acesso. Né? Não é um rateio igual para todo mundo. Divide por 50. Isso, de fato, não é. É um rateio, é uma divisão. Agora, o grande questionamento do profissional de limoeiro é, e o piso? Está chegando aqui uma verba para pagar o retroativo, né, de 4 meses, vai vir mais 2 ou 3 lotes do governo federal para garantir até dezembro o 13º. Mas a grande confusão, repito, a nível nacional, não é aqui em Limoeiro, não estou querendo culpar ninguém, é como fica o piso. Tem município que pagou desde julho, porque tinha condição de pagar. Goiânia aqui pertinho, Goiânia não precisa nem de governo federal. O que vem agora vem como extra, porque tem caixa. Isso é normal. Mas o profissional, o questionamento é, e o piso? Está sempre se falando em piso é uma garantia, tudo bom? É. Mas como é que fica o piso? Essa é a minha pergunta. A entrevista é que Limoeiro vai pagar o piso. Tá, e o piso? A afirmação eu já recebi que de fato não é piso. Aqui trata, até foi dito que o presidente podia segurar, que não sei o quê. Ele tem prazo para pagar, ele só não, todo município. Quem já recebeu tem 30 dias. Não é porque querer ser bonzinho, quero pagar na folha desse mês, não. É porque é obrigação. Então é a primeira coisa que a gente já pode aí dizer que na rádio é muito bom chegar a dizer que eu quero pagar até agora, depende do presidente, da Câmara. Mas não é porque ele quer, não, é porque ele é obrigado. É a primeira coisa. E o questionamento que fica novamente é, não sei se vocês tiveram reunião, não sei, perguntei sobre isso, porque a gente não tem essa resposta aqui. O projeto vem simples, é elaborado, tem suas diretrizes do Ministério, ele bota o link de um site, eu também fui ver o site, normal. Mas a pergunta que eu recebi dos profissionais de Limoeiro e fui pesquisar, que é uma discussão nacional, faço bem questão de dizer isso, que o problema não é de Limoeiro, não, é a nível nacional. Está aqui a governadora que disse semana que não sabe como pagar. Ou seja, se a governadora não sabe, é um problema grande. A minha pergunta é, como fica o piso em Limoeiro? Tem município que o dinheiro chega e tem prefeito que está botando a diferença para garantir o piso. Está resolvendo o problema. Tem município que a conta bate, tem município que a conta não bate. Então, assim, é uma discussão, repito, a nível nacional, que a gente não pode hoje simplesmente aprovar, vai por unanimidade, acredito eu, porque meu voto eu já antecipei, mas a gente não pode, depois de passar esse projeto, esquecer que a categoria, de fato, mais na frente, precisa dessa explicação. Que se vier depois, pode até vir amanhã, ou depois que terminar a sessão, alguém vai lá e dá uma entrevista. Para cá discutir não vem, mas responde depois. E explica. Pode surgir explicação daqui a meia hora. E se explicar que o piso é garantido assim, 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 ótimo, está satisfeito. Quem ganha é a categoria. Agora, essa é a reflexão que eu deixo. E depois que isso aqui terminar, a gente não acha que está tudo resolvido. Pode vir explicação e está, e pode não estar. Então, fica aí a nossa atenção, que é o apelo que eu faço, para que depois, se de fato não tiver essa questão do piso, a gente possa também acompanhar e cobrar. Presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Robertinho. Eu entendo a preocupação, acho que é geral aqui dessa casa, mas é importante fazer alguns esclarecimentos também. Dizer que a instituição de piso é uma matéria que não compete ao município, é de competência da União. E a emenda constitucional 127, ela garante justamente isso. Ela garante a disposição constitucional que é transitória para estabelecer que compete à União fazer o repasse desses valores de assistência financeira complementar e aos municípios fazer a adequação necessária. Então, não se pode instituir uma maneira fixa, porque esses repasses eles serão feitos, né, a cada período, a cada mês. Necessário também que os municípios eles possam se adequar para fazer esse ajuste no orçamento anual, né? Então, alguns municípios que têm uma arrecadação maior, uma previsão maior, eles já fizeram esse ajuste no orçamento de 23. Não é? Então, aqui no nosso município, a gente precisa fazer essa adequação ao orçamento para estar se adequando a esses repasses que são feitos periodicamente, né, pela União. Não cabe à União pagar integralmente
esses valores, né? Eles irão fazer um repasse e o município irá fazer essa adequação para chegar a esse montante de valor, não é? Para que possa ser repassado aos profissionais. Então, é uma discussão que a gente pode ser feita também para um futuro bem próximo, né? De fazer essa dotação, de garantir essa rúbrica dentro do orçamento do município, para assim a gente poder ter essa exatidão, não é? do pagamento desse piso. Então, esse é um pensamento que eu tenho e acredito que é dessa forma que será conduzido aí aos próximos dias. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Beto. Fala, Marcos Sérgio. Vou falar. Professor Marcos Sérgio. Senhor presidente, eu sugiro para que nas próximas vezes a gente tenha, de fato, um parecer. No caso de hoje, faltou o parecer de Educação e Saúde. O presidente Robertinho, o vereador relator Zé Nilton e eu que substituo o Luiz. Mas que este parecer seja, de fato, feito baseado em alguma reunião anterior, né? Até poderia ter sido feito em conjunto com a secretária de Saúde, com o secretário de Finanças, para chegar aqui e não ficar essa dúvida entre os vereadores de como está acontecendo. Então, fica como sugestão que a gente, de fato, possa colocar isso aqui para funcionar. As comissões. Então, que se reúnam uma vez por semana, não sei. Eu entendo também que isso foi urgente, né? Tinha pressa mas para os próximos, que não houver essa urgência, que os vereadores, de fato, se reúnam e vão atrás. Porque quando, nesse caso mesmo, sentaria e a gente teria dúvida, né? Como é que vai ser esse pagamento, como é que vai ser essa questão de carga horária, como é que vai ser isso aí. Aí chegaria aqui, os membros da comissão poderiam ter em mangas, né, tudo que de fato, como vai acontecer. Então, acho que a gente explicaria melhor as coisas. Então, cada um nas suas comissões aí, sugiro, né, a partir de então, que de fato se reúnam para dirimir qualquer dúvida quando vier para cá, para o plenário. Certo, professor. A gente sempre tem o cuidado de dar oportunidade aos vereadores ter conhecimento dos projetos. Muitas vezes eu sou até mal interpretado pelo prefeito quando ele usa os rádios e as redes sociais para dizer que eu seguro o projeto. Eu aqui nunca segurei projeto. Eu aqui sempre dei tempo e oportunidade para os vereadores se inteirar das discussões, dos projetos, para não chegar aqui com dúvida. E também eu acho que todo mundo aqui sabe quem integra uma comissão. Então, eu acho que não cabe a mim estar provocando sempre essas reuniões das comissões. Quem faz parte das comissões tem que ter o compromisso, a responsabilidade de se organizar, de se reunir, de discutir, de buscar informação, porque é o papel de quem faz parte da comissão. A gente sempre tem se reunido aqui, o senhor está chegando recentemente, mas eu tenho procurado cobrar muito isso dos pares aqui. Reuniões, tenho provocado isso. Inclusive, há 15 dias atrás, fizemos aqui uma reunião com os dois contadores, Ivaldeci, o contador da Câmara, para a gente organizar as emendas impositivas, discutir a LDO, e eu tenho procurado muito fazer isso. Fico triste quando o prefeito diz, o presidente segura o projeto. A gente não segura o projeto. A gente cria oportunidade para os vereadores votem sabendo que está votando. Eu sempre tenho feito isso. Ele ficou aborrecido porque eu mandei pedir para retirar um projeto que veio errado. Um somatório aqui, no projeto era um valor e tinha outro, que era o da Lei Paulo Gustavo. Retiraram, consertaram, mandaram. Marquei um pouco de espaço, porque eu tenho 30 dias para estar em votação. Ele questionou também. Ora, eu estou dentro do regimento, eu tenho procurado fazer tudo que o regimento manda. Eu tenho criado oportunidade para os vereadores discutirem, como já falei. E isso não agrada ao prefeito, com certeza. Ele quer que o projeto chegue aqui e seja votado sem ninguém nem ler. A verdade é essa. Mas o bom é isso, essa discussão, essa interação entre os pares, buscando conhecimentos. Tem um parecer aqui também jurídico da doutora Milena, entendeu, que foi lido aqui. E é isso. Eu também recebi aqui várias mensagens, há pouco,
de funcionários da saúde que estão com desvio de cargos. Tem muitos que são técnicos, enfermeiros, que são da educação, mas que hoje atuam na saúde. E o projeto não contempla eles. E eles aqui mandando mensagem pedindo para que a gente apresentasse emendas. Agora, nós não podemos apresentar emenda. O projeto é de regime de urgência especial. Então, não tem como vereador apresentar emendas para contemplar esse pessoal, que também vive na ponta, que vive lidando com saúde, que vive diretamente envolvido na saúde. Não é há 1 ano, nem há 2, é funcionário aí com 20 anos que milita na saúde e é da educação, outros são de outras secretarias, e existe esse problema de desvio de função, e agora eles querem ser contemplados, e infelizmente o projeto não contempla esse pessoal. Não sei se vai ter algum entendimento, alguma coisa, para que eles possam também ser contemplados. Então, são essas questões que precisam ser discutidas, são essas questões que precisam ser bem resolvidas, para que quando a gente vote o projeto, não venha levantar dúvida, não venha trazer questionamento da população. Então, eu estou muito tranquilo das medidas como presidente que eu tenho tomado aqui nesta casa. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, só para concluir, com relação às comissões, era isso que eu queria ouvir de Vossa Excelência. Uhum. Obrigado. Vamos, tranquilo. Eu também quero adiantar, Vandelma me lembrou, e eu estava deixando isso para passar para os senhores no próximo período. Nós fomos notificados pelo Tribunal de Contas, para que todas as comissões ela tenha a sua pauta independente, apresente seus pareceres dos projetos 48 horas com antecedência, por escrito, não vai ser mais parecer oral. Porque tem que ser, o regimento permitia fazer oralmente. Mas isso é uma determinação que passa a valer no próximo período. Então, vai ser necessário que os senhores, presidentes de comissões, relatores, membros, se reúnam, tenham uma pauta, um livro de ata, apresente por escrito os pareceres com antecedência. Não pode nem mais apresentar o parecer na hora. Então, vamos fazer uma reunião no próximo período para alinhar direitinho essa questão. O projeto continua em discussão. Presidente. Vereador Beto. Bem lembrado, porque o regimento permitia, que a gente fizesse um parecer, ainda permite, mas agora tem aí a convocação, a determinação do Ministério Público, entendeu? Mas antes se permitia, o regimento permitia que a gente fizesse um parecer de acordo com a legalidade do projeto, da lei orgânica, do regimento e nas leis federal e estadual, se tivesse tudo dentro das entrelinhas, fosse oralmente. Eu escutei aqui atentamente alguns companheiros, a respeito desse projeto, e a gente vê que todo o cálculo dos valores, que essa PL é bem claro, ele é feito pelo Ministério da Saúde. Foi aí onde bem colocou o companheiro Robertinho Galvão, não se trata nem de repasse, de rateio, na verdade é um repasse, que a União tem a competência, de ajudar estados e municípios, ela tem a competência, por isso que ela está fazendo esse repasse. E os funcionários da categoria vão receber de acordo com o seu CPF. Na cartilha está bem claro isso aí, está entendendo? Então a gente vai resumir de que, constitucionalmente, a União tem a competência de ajudar os estados e municípios. E isso aqui, o projeto está sendo bem claro aqui, não se fala em rateio. Se fala de um repasse, de uma PEC, que o dinheiro, uma complementação da União que está vindo, para os municípios. E aí a gente podia se falar politicamente até em piso. Pode se falar em piso, por que não? Pode se falar em piso, sim. Quando complementa, está se complementando o piso da categoria.
Se não me falha a memória aqui, o enfermeiro é 4.700, que eu não estou... Eu estava com esse valor, né? 4.750, o técnico de enfermagem 3.000 e alguma coisa. Então a gente pode usar esse termo como piso, sim. Então a gente fica feliz, né, nesse momento, estar aqui nessa casa, né, votando esse projeto, né, dando continuidade ao excelente e brilhante trabalho que a gestão está tendo, né. É obrigação? É, mas muitos ainda nem fizeram. Muitos ainda nem fizeram, nem sequer convocaram a Câmara de Vereadores, né? Não colocaram o projeto ainda. Então a gente tem que parabenizar ao prefeito, né? Ou obrigação ou não, mas de imediato foi convocado, e o presidente de imediato convocou os demais pares da casa. De imediato estamos aqui, né, para a gente valorizar essas pessoas que eram tidas como herói no tempo da pandemia. Né? Para alguns pode até deixar de ter sido heróis, mas para mim, particularmente, continuam sendo heróis, né? Porque é a enfermeira, é o técnico, né? São aquelas pessoas que estão na linha de frente. Então, presidente, segundo secretário Wilton, vereadora Zélia, demais pares dessa casa, assessoras, assessores, funcionários da casa, pessoas que nos honram com sua visita, você que está em casa nos acompanhando através das redes sociais, para mim é uma honra estar aqui votando e valorizando esses heróis que para mim não foram, continuam sendo heróis. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereadora Zélia. Presidente Daniel, primeiro secretário Beto, segundo Wilton, funcionários da casa, companheiros, colegas vereadores, imprensa aqui presente, população, enfim, a todos que estão nesse momento nos assistindo. E nesse momento é um momento de grande importância para essa categoria, para uns guerreiros que eles realmente, não, além de ser herói, eles são guerreiros. Porque não é só na pandemia, mas a gente vê que quando, ao chegar no hospital, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de doença, acidente, seja o que for, os primeiros que estão na linha de frente realmente são os enfermeiros, os técnicos. Então, esse retroativo, ele é muito bem merecido e eu me sinto muito orgulhosa de votar favorável a ele. Gostaria muito, hoje não está votando nem o retroativo, queria já estar votando o piso. Mas, com certeza, logo, logo, se Deus quiser, e eles são guerreiros, são pessoas muito inteligentes e merecedoras, logo, logo, eles não vão desistir, porque não vai desistir, como também a gente não vai desistir. Vamos sair daqui otimista que vai chegar a hora de nós votarmos o piso dos enfermeiros, porque é merecedor e é muito gratificante para nós que somos vereadores ter essa honra e esse prazer de votar favorável a essa categoria. Muito obrigada. O projeto continua em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Quero agradecer a presença de todos os vereadores, da imprensa, marcar a próxima reunião para a próxima segunda-feira, às 9 horas. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia, um bom final de semana. E aguardar um pouquinho para assinar a ata.